Glória a Deus! Gente, o que Deus fez com a gente? Eu ainda estou sem acreditar. Eu ainda estou como quem sonha. E essa noite, eu estava falando que eu estou com uma palavra guardada. E coisa difícil é ter palavra guardada, porque a gente quer liberar. Tem alunos do Casa de Isabel aí, gente? Meu Deus! Elas sabem, faço umas lives com elas semanais, uma mentoria que eu tenho. Eu compartilhei algumas coisas com elas. E meu Deus, o que Ele tem feito. Agora se prepare para o que Deus vai fazer nessa noite. É um novo tempo de verdade. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Nós estamos online com 22 mil mulheres que estão aqui, à presença do Senhor. Mas olhando para tudo isso, e vendo que tudo isso começou com 4 amigas num quarto reunidas para orar e buscar a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: não espere as pessoas buscarem, busque você. Eu lembro que anos atrás o Senhor colocou no nosso coração o desejo de buscar a Deus toda semana, em amigas mesmo. A gente se reúne como amigas para fazer tantas coisas. E o Senhor falou comigo e com mais 3 meninas: vamos buscar a presença de Deus, de 4 mulheres. Hoje estamos em mais de 7 mil aqui e 22 mil online, fora as outras que serão alcançadas. Você não tem noção do pouco pão e peixe que você tem entregado para Ele, o que Ele pode fazer. Ele pode multiplicar. E essa conferência, ela foi profética em todos os níveis que você pode imaginar dessa palavra. E eu quero compartilhar com vocês, essa noite, o porquê que estamos aqui e o que Deus tem feito. Eu lembro que quando nós decidimos vir para cá, que tudo começou a se encaixar, eu só fiz um pedido para Deus. Eu falei: Deus, eu tenho um medo, um receio, que a essência se perca e que a gente esteja num lugar tão grande e que haja dispersão, que a gente fique disperso e que não seja aquilo que acontece lá no culto, lá na reunião de mulheres, nas outras conferências. E o Senhor deu uma palavra tão clara: a minha presença irá com vocês. E você pode ver que aqui dentro já não parece mais aquele centro de eventos, mas já é um lugar cheio da presença de Deus. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Eu lembro que ano passado eu falei, antes de dar o fim à conferência, a última, eu comentei com vocês, eu disse assim: olha, 2023, Deus vai dar recursos. Eu falei para quem estava online: Deus vai dar recursos, direção para trazer você aqui. Quantas mulheres estão nessa conferência pela primeira vez? Levanta a sua mão. Deus te deu recurso, Deus te trouxe até aqui em segurança. Chegou a hora de um avanço jamais visto. E o fato de você ter saído da sua casa já diz muito daquilo que Ele quer fazer. Mas eu quero compartilhar com vocês como tudo isso começou. Contando um pouco da história das conferências, eu até postei esses dias uma sequência em ordem cronológica. Mas em 2017 foi a primeira conferência de mulheres e esse ano é a 7ª conferência. Nós estamos no ano 7 da conferência de mulheres. E todos os anos a gente, desde 2019, que todo ano a gente tem uma coisa diferente. 2019 foi lindo, uma palavra profética maravilhosa. 2020, pandemia. 2021 foi, eles tentaram fechar, lembra Mariana? Mariana ministrou, Mariana está aqui, ministrou louvor. No outro dia, eles queriam fechar a conferência. A Mariana estava no aeroporto, me ligou: o que está acontecendo? Foi tão lindo ontem. Eles quiseram fechar a conferência e pela graça de Deus a gente conseguiu manter a conferência fazendo várias sessões. Muito bem, a gente pensou, então 2022, glória a Deus, 2022, as inscrições acabaram em 20 minutos, 3 mil vagas.
O meu coração doeu e eu falei assim, Senhor, não posso deixar esse povo fora. A gente que congrega com a gente ficou de fora. E aí nós decidimos fazer 2 conferências. Em 2 finais de semana distintos. Quem estava aqui em 2022, ano passado? E foi lindo. A primeira conferência, a segunda conferência. Eu falei, meu Deus, e agora chega, né, Senhor? E quando chegou essa conferência 2023... Em 2 minutos, 2.000 inscritas. Em 10 minutos, todas as inscrições encerradas, 3.000 vagas. E eu falei, Deus, e agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aqui começa a história do que Deus está fazendo. Se eu pudesse dar um nome para essa conferência, é que eu não gosto muito desse negócio de dar nome, gente. Mas se eu pudesse dar um tema e um nome, eu chamaria essa conferência de Isaac. Isaac. Por que Isaac? Porque há 3 meses atrás, eu fui orar e falei, Deus, eu peguei a conferência, eu coloquei no meu altar e disse assim, Deus, eu estou pronta para sacrificar essa conferência. Porque eu falei assim, Senhor, eu comecei a ficar incomodada, eu disse assim, Senhor, as conferências no Brasil não pode ser um ajuntamento de Vasti. As conferências de mulheres no Brasil não pode ser uma conferência de mulheres reunidas no seu próprio banquete. E quando o rei chama, elas não vão. Não pode ser uma conferência onde as mulheres se reúnem ao redor das suas próprias necessidades, das suas vaidades, mas uma conferência de mulheres como Esther, que estão prontas a se entregar, que tem compromisso, que sabe quem são. E eu falei, Deus, eu vou acabar com essa conferência. E nós temos a nossa reunião de mulheres a cada 15 dias. E eu falei, Deus, a conferência vai ser diluída em 15 dias. E nós vamos te buscar e nós vamos te adorar. Quando eu fiz isso, por isso que eu demorei, gente, a abrir essa conferência. Muita gente perguntava, muita gente ficava pressionando. Vou te dar um conselho, não ceda à pressão das pessoas. Ouse ouvir a voz de Deus. No caminho que você for andar com Ele, vão querer dizer o que você deve ou não deve fazer. Ouça a voz de Deus. Seja leal a Ele. Jesus era alguém que sabia. Quando os irmãos interrogaram, você não vai na festa? Jesus. E ele disse assim, ainda não chegou a minha hora. Coisa linda é alguém que sabe a sua hora. Coisa linda é alguém que sabe o seu lugar. E eu entreguei. E eu falei com o Telmo, falei com as meninas do presbitério. Eu falei, gente, eu estou pronta para não ter mais conferência. E aí o Espírito Santo disse assim, não avança com o cutelo para cima do menino da conferência. Não avança com a faca para cima. Porque eu tenho algo para fazer. Deus só consegue fazer algo grandioso com aquilo que você entrega para Ele. Se você continua com os poucos pães e peixes na sua mão e você não tem coragem de entregar o que é muito pouco, vai ficar só poucos pães e peixes. Mas quando você permite e quando você entrega, você não tem noção do que Ele faz com a sua entrega. E aí quando nós decidimos fazer a conferência ali, eu com o coração meio endurecido, eu falei, gente, se acabar as inscrições, acabou, vamos fazer simples mesmo na igreja. Mas todo mundo sabia que eu não ia aguentar quando eu soubesse que não coube a maioria das pessoas de dentro da casa. E eu estava em casa, antes de decidir tudo isso, eu recebo uma mensagem de WhatsApp. Quem aí recebe mensagens de WhatsApp e Deus já falou coisas tremendas para você em momentos oportunos? Eu tenho uma amiga que mora em Dallas, no Texas, a Moana, e ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, filha, eu estava orando e o Senhor me mostrou uma visão enquanto eu orava, e eu estou tão incomodada, mas eu tenho tanto temor de te entregar essa visão, mas eu preciso fazer isso. Ela disse assim, eu estava orando e eu vi uma árvore plantada num jarro, plantada num vaso. Só que
as raízes dessa árvore estavam para quebrar o vaso, ou o vaso estava para quebrar as raízes da árvore. E ela falou: duas coisas podem acontecer, o Senhor me mostrava. Ou o vaso vai quebrar as raízes, e essa árvore não vai crescer, não vai frutificar, talvez nem vai sobreviver. Ou as raízes quebravam o jarro, quebravam a estrutura. Ela disse: eu não sei o que Deus está fazendo, mas sai do jarro, sai da estrutura. E gente, eu não sou empolgada com essas coisas, eu sou muito pé no chão com as coisas de Deus, porque tem que ter muita responsabilidade para entregar uma palavra. Eu não me empolgo com muita coisa, nem com pouca coisa. Só que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus profetas. E aí, na mesma semana, aí eu falei: amém, amiga, Deus abençoe, amém, tchau. E fui para a vida. Naquela semana a Vitória noivou, gente. A minha cabeça estava no noivado da Vitória e tal. E aí, uma irmã da igreja, num domingo pela manhã, me amassa um papel, bem amassado. Entrega para o Telmo e diz assim: pastor, essa é uma visão que eu tive com a pastora. Você entrega para ela esse papel? Gente, o Telmo não entrega. Às vezes nem eu entrego. Porque, não sei se já aconteceu com vocês, de você guardar alguma coisa no bolso e nem lembrar. Então assim, a probabilidade dele ter perdido aquele papel é muito grande. Ele já perdeu roupa que eu ganhei, ele já perdeu coisas grandes. Imagina um papel dobradinho em várias partes, de uma folha grande, um papel dobrado. Só chegou em casa, o Telmo tirou aquele papel do bolso, deu para mim e falou assim: pediram para entregar para você, é uma visão que tiveram com você. E eu queria colocar a visão que a irmã teve do papelzinho, para vocês verem. Eu não tinha dúvidas do que Deus estava fazendo. Sabe quando Deus tem que desenhar para a gente entender? Ele desenhou para mim. Porque e Ele desenhou para mim. E deixa eu falar isso. Deus está levantando profetas de Deus em várias áreas. E existem os profetas da arte. Eu mandei essa arte para uma pessoa e eu falei: será que você pode dar vida a isso que está acontecendo? E olha o que ele fez. E aqui começa a nossa palavra. Quando eu cheguei, que eu vi que não cabia mais lá na igreja, o Senhor falou, e mulheres pedindo para entrar, o Senhor falou assim para mim: ou você sai do jarro. E pasmem, eu estou com um livro guardado há 5 anos. Com o nome do livro, Raízes Curadas. Há anos. Vocês lembram da ministração Raízes Curadas no YouTube? Foi a primeira ministração que viralizou. E esse livro estava guardado há um tempo. Pois bem, nós escrevemos o livro, escrevi. Depois eu falo para vocês um pouco dele. Aí eu fui nesse mesmo período viajar com o Telmo. Gente, eu estava tão feliz aquele dia. Eu recebo uma ligação da editora. Um dos meninos que cuidam lá me ligou muito preocupado, falando: pastora, o nome do seu livro não pode ser mais Raízes Curadas, alguém já usou. Eu falei: gente, aonde? Porque eu nunca vi. Ele falou: alguém foi lá e fez um registro e não permite que ninguém use esse nome. Eu falei: meu Deus, mas esse nome era meu. 5 anos atrás. E ele falou: não, gente, quando eu ouvi isso, eu lembro que onde eu estava, eu fiquei
preocupada que eu sentei. Quando eu sentei, uma frase veio na minha mente: aprenda a beijar a onda que te joga na pedra. Aí eu falei o quê? Aprenda a receber os nãos de Deus como um sim lá na frente. Está dando errado para dar certo. Deus está falando com alguém aí. Pega essa. Gente, quando eu fui para casa depois, eu falei: Deus, eu preciso de um nome para o livro. E eu não tinha ainda a foto, eu não tinha nada. E o Espírito Santo falou assim: o nome do livro vai ser Mulheres Enraizadas. E eu vou te explicar por quê. E o Senhor me deu uma palavra a respeito de tudo isso. Ele falou assim para mim: isso não diz respeito a você ou a Abba Pai, isso diz respeito à minha igreja. Aquilo que foi plantado há anos atrás, aquilo que eu comecei fazendo, vai se tornar grande, de uma forma proporcional, gigantesca no Brasil e nas nações. Eu estou escolhendo o Brasil como um celeiro, como uma grande árvore. E essa palavra começou a ser desvendada para mim. Ela começou a ser entregue. Ela começou a ser aberta. E eu queria que você abrisse. Ai, Jesus. Isaías 11, versículo 1. E Isaías 11, versículo 1. Agora deixa eu falar uma coisa antes disso. Essa mulher que me deu esse papel desenhado, eu não sei quem é. Deus está chamando anônimas. Pessoas que não estão buscando reconhecimento para fazer o reino dele avançar. Rick Joyner teve uma visão anos atrás que via pessoas sem rosto num exército, caminhando. Elas não buscavam reconhecimento, mas buscavam reconhecimento daquele que é eterno, daquele que é grande. Isaías 11, 1 diz assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo, que das suas raízes. Repita comigo: das suas. Não é dos seus galhos, afinal? É dos galhos? É das suas raízes. Ele vai dar fruto. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. O espírito de sabedoria e discernimento. Um espírito de conselho e poder. Um espírito de conhecimento e temor do Senhor. E ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres. Tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta. Aleluia. Esse texto esconde alguns segredos. O primeiro é: de uma linhagem que nunca teve nada para oferecer, de um tronco pronto, saiu um renovo, saiu um ramo, saiu um broto, algo novo. Mas escute,
Deus não despreza o tronco de Jessé. Deixa eu te falar uma coisa, a tua história com a tua casa e com a tua família, Deus não vai desprezar. Ela vai fazer todo sentido para aquilo que Deus vai fazer na sua vida lá na frente. Mas aconteceu uma tragédia. Mas olha o que a minha família passou. Você vai entender lá na frente que vai fazer todo sentido. Mas você não vai permanecer naquele tronco. Porque existe um caminho diferente, um renovo que Deus está trazendo sobre você e sobre nós. Na família de Jessé tinha Eliabe, tinha os filhos que tinham aparência de reis. Mas quando Samuel foi lá escolher o rei para ungir, saiu Davi, um renovo, um rebento. Alguém que não estava compatível com aquilo que estava acontecendo. Você é diferente? Pergunta aí para sua amiga aí, você é uma diferentona? Você é? As pessoas às vezes falam que você é diferente. Quem sabe tem um Davi aí escondido. As pessoas falam para você, mas ela não tem cara, né, de ser quem é. Não precisa ter cara não, o Senhor está procurando é coração mesmo. É coração que Ele está procurando. É coração, não é aparência, é essência. Mas é um renovo muito tímido, um renovo muito pequeno, um raminho. Mas a palavra diz que Ele vai fazer algo diferente. Enquanto o tronco vai dar os frutos nos galhos, esse rebento novo vai começar a dar frutos já no processo de raiz. Um aceleramento que só Deus pode fazer. Uma aceleração do Espírito. Escute o que eu vou falar para você. Você vai viver uma aceleração. Mas deixa eu te deixar uma coisa bem clara. Antes disso, tem muito esmagamento. Porque a semente, se a semente caindo na terra não morrer, o que acontece? Ela não dá fruto. Mas se a semente cair na terra e morrer para ela mesma, ela vai dar muito fruto. Sabe o que Deus está falando para você? Cai na terra. Eu lembro que uma vez eu fui numa tribo indígena e eu vi aqueles colares de sementes. E uma das índias usava um colar de semente muito lindo. E eu abracei ela e ela me deu o colar e eu falei, uau, que colar lindo. E o Senhor falou assim, é lindo, mas eu não chamei essa semente para estar num colar. Eu não chamei essa semente para servir de enfeite, eu chamei ela para que ela estivesse escondida, produzindo um propósito que eu designei. Dentro dessa semente, se você colocar ela no ambiente certo, ela vai sair de um lugar que ela só está trazendo ornamento para um lugar de frutificação. Mas ela precisa de um ambiente correto. O Senhor está te colocando em ambientes corretos e você está querendo correr. Ai, então o ambiente correto é quando dá tudo certo. Não, querido, o ambiente correto é um ambiente muitas vezes difícil de estar. Não fuja das pressões de Deus na sua vida. Mas existe uma coisa, você pode ser pequenininha, você pode não saber falar, você pode ter uma história difícil, você pode ser improvável, você pode ser o que você for. Se o Espírito do Senhor estiver sobre você, tudo que você fizer vai ter o respaldo do Senhor. Você não precisa de um lugar grande, você não precisa dos melhores músicos, você não precisa disso ou daquilo, você só precisa ter a certeza de que Ele está sobre você. E como que Ele está? Um dos segredos de você caminhar com Ele é na obediência. Aqueles jejuns que Ele te pede, você tem obedecido? Quantas vezes Ele sussurra no seu ouvido, filha, hoje não come não. Filha, eu quero trazer coisas profundas no teu espírito. Filha, mergulha nas escrituras. Filha, o Espírito do Senhor vai vir sobre você de uma maneira nunca vista antes. E algumas coisas começam a acontecer quando você é cheia do Espírito. O Espírito de conselho e poder abraça você. O Espírito de sabedoria e discernimento. Deixa eu te falar uma coisa.
essas raízes que estão saindo de dentro, essa copa gigante, essas raízes que estão invadindo, elas estão quebrando as estruturas humanas. Deus está falando para algumas mulheres que estão aqui: ou o jarro vai quebrar a tua raiz, ou você vai quebrar o jarro. Deixa eu te transportar para o lugar certo. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui: não se apegue ao vaso. Ele serviu por um tempo, ele foi importante por um tempo, mas agora, se você continuar aí, você vai morrer. Eu preciso que as suas raízes se estendam até o ribeiro. Eu preciso que as suas raízes se estendam de uma maneira jamais vista. Eu preciso levar você para o lugar certo. Quando você está plantada no lugar certo, você tem prazer de andar com o Senhor. Algumas de nós perderam a alegria de caminhar com Ele. Tem sido tempo de dores, de sofrimento. O Senhor está falando: eu não chamei você para isso. Ainda existe uma cruz para você carregar, mas o meu fardo, ele é suave. Eu quero trocar esse fardo pesado. Eu queria que você abrisse agora Isaías, um pouquinho mais para frente. Isaías 54, 2. Isaías 54, 2. Então é um versículo a ser lido, é uma ordem do Senhor. Alarga o espaço da tua tenda. 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 Reforça bem as estacas, porque você há de transbordar para todos os lados. Igreja no Brasil, mulheres brasileiras e nas nações, chegou a hora de avançar. Não é tempo de temer. Sai do jarro, deixa as raízes crescerem. Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito que aqui dentro clama: Abba, Pai, e testifica que somos filhos. E se somos filhas, somos herdeiras. Não se ofenda com a mudança que Deus está fazendo na sua vida. Não se ofenda. Deixe as suas raízes crescerem. Chegou a hora de as raízes tomarem uma proporção jamais vista. Você não tem noção quando você obedece a Ele. Quando não tinha mais vaga para conferência lá na aba, eu comecei a ficar triste. Eu falei: Deus, e agora o que eu faço? As palavras, a visão, o livro, tudo estava encaixado. Eu digo para você uma coisa: Deus vai te enviar, Ele vai te dar uma visão, mas Ele não vai deixar você caminhando no escuro. Vai ser tão claro como a luz do dia. E na hora que eu peguei meu celular para ligar para a Naninha, que congrega com a gente, o Dalério, tinha uma mensagem dela. Ela falou: pastora, o Dalério teve uma ideia tão legal. Eu falei: qual a ideia? Nós alugarmos uma tenda e colocar lá fora da igreja, lá no pátio. Aí eu pensei: meu Deus, alugar uma tenda, vai tirar lugar de carro. E vai caber o quê? Umas 500 mulheres numa tenda?
Que tenda que a gente ia colocar? E eu falei, não, a tenda não vai dar certo. Mas eu falei assim, Aninha, fala com o Dalério. Quem sabe ele conhece quem é o administrador do centro de eventos. Eu nem sei como que é lá. Quem sabe ele não liga para lá e a gente faz a conferência lá. Mas eu pensei, mas não vai dar certo, é só uma... Ela, tá bom. Algumas horas depois ela falou, tá reservado o centro de eventos. Aí eu falei, sabe quando você diz, não, eu vou, claro, e quando chega você fica assim, ó. Daí eu falei assim, como assim? Não, é que a festa das etnias que ia ser lá, eles cancelaram a data. Você que não mora aqui, a festa das etnias são a festa das nações aqui na nossa cidade. Pelos colonizadores, que é poloneses, né, italianos, alemães, africanos, tem mais. E eles fazem uma festa aqui nesse pavilhão. É uma festa muito assim, tradicional da cidade de muitos anos. E eu falei assim na hora, pensei comigo, nossa, não vai ter a festa das etnias. Eu sim, vai ter a festa das nações, mas de uma forma diferente. Eu vou fazer a minha festa das nações em Criciúma. E aí eu falei, como assim? Gente, aí sério assim, eles chamaram a gente para ir lá conhecer, para a gente vir ver com esses olhos. Gente, quando eu cheguei aqui, era a feira do agronegócio, tinha boi, trator aqui dentro. Tinha tudo, você pode imaginar, maquinário para plantação. Tinha estufa de morangos. Tinha tudo. E a gente caminhava por essa feira, que ela estava fechada naquela hora. E o povo daqui meio que brigando com a gente, que não podia andar no meio. E eu andando, falando em línguas aqui. Chorocanto, rabassoreando, rabachore. O cara me olhava assim, ó. Aí eu olhava para esse canto aqui, eu dizia, Senhor, será? Eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor vai fazer. E Ele dizia assim para mim, você não precisa ver, você só precisa botar o pé que eu coloco o chão. Você só precisa confiar. E aí, a gente decidiu aqui, não vai ser aqui, vamos ficar lá na igreja mesmo. E eu falei, amém, é verdade. Sabe quando que a gente decidiu vir para cá? 18 dias atrás. Era praticamente impossível organizar um evento em 18 dias. Tudo que você está vendo, todo esse equipamento veio em carretas de São Paulo. E aí, a gente, eu falei, amém mesmo, amém, é. Deixa eu obedecer os homens, né, não, amém, amor, tu tens a palavra, é mesmo, querido, verdade, vamos deixar para o ano que vem. Quando eu cheguei em casa, fui para o meu quarto, Deus falou assim, mas a liderança e jurisdição dessa conferência não está sobre ele, está sobre ti. Eu estou te falando, vai para aquele lugar. Uma das divisas, escute, nós ganhamos divisas de Deus de tempos em tempos, coroações, congratulations de Deus, sabia? De tempos em tempos Ele nos confia. Você passa uma guerra, o Telmo 20 anos do exército brasileiro, 20 anos. E às vezes eu ia no exército, eu entendia, né, das divisas dos generais, dos coronéis. Quem é esposo de militar sabe do que eu estou falando, a gente entende. Então, quando tinha uma divisa de guerra na selva, eu dizia, esse cara fez guerra na selva. Ou ele tinha uma divisa de paraquedista, nossa, ele fez o curso de paraquedista, ele ganhava as divisas. Guerra na selva é algo muito forte. E o Senhor falou assim comigo, eu estou te dando divisas após essa situação. Eu falei, qual, Deus? Qual divisa que o Senhor está colocando em mim? Ele disse assim, eu te chamo aquela que ouve a minha voz e obedece. Outra divisa que eu ganhei nesse tempo é não me importar com o que as pessoas estavam falando. Deus falou assim, não se importe, ouça a minha voz, olhe para o alvo. Eu recebi a divisa que Paulo também recebeu. Eu continuo olhando para o alvo que é Cristo. Não se distraia. Ele quer colocar divisas na sua farda.
Mas você precisa passar. A divisa não vem antes, ela vem depois. E aí eu comentei assim, gente, vamos então para lá. Eles me olharam assim e de repente, assim como o Gideão, que não precisava de muito, mais 300. O Senhor levantou os 300 dele aqui. O cara do som, a gente olhou aqui em Criciúma, ele falou assim, não, eu sou de São Paulo, mas eu faço questão, minha mulher escuta essa tua esposa aí. A minha esposa escuta. Eu faço questão de ir aí. Eu faço questão, faço o preço de custo. Não, eu quero estar junto. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Os recursos vão vir para tudo que Ele promove, para tudo que Ele faz. Não tenha medo de se movimentar. E ontem, quando nós chegamos aqui com tudo pronto, meu Deus, é quase um testemunho, né, gente? Eu disse assim, Senhor, que coisa grande, meu Deus, que palco gigante, meu Deus. Eu comecei, Senhor, me ajuda, eu quero ir embora. Me tira daqui. E o pessoal animado, né, pastora, que bênção. Eu falei, é uma bênção. É uma bênção para vocês que vão ficar por aí. O Senhor me deu uma palavra. Números 13:3. Quando os espias vão e dizem assim, nós nos sentimos como gafanhotos. E não só nós, mas aos olhos deles nós éramos gafanhotos. Escute uma coisa, você não é um gafanhoto. Se prepare para viver coisas grandes em Deus. Por muito tempo Deus escondeu a igreja. Escute o que eu estou falando. Deus escondeu, mas Deus fundamentou ela. Nesses últimos tempos agora que nós estamos vivendo, você vai ver muita raiz crescendo e quebrando estruturas antigas, muita raiz invadindo os hospitais, muitas mulheres invadindo todas as áreas, esferas da sociedade, e as raízes vão tocar pessoas, e frutos vão sair das raízes. Essa noite aqui tem um comissionamento. Se você pensa que você veio em mais uma conferência para curar suas feridas, esqueça. Ele é aquele que já derramou o bálsamo. Se levante, porque o seu Deus, Ele vive. Existe uma geração de mimimi, mas eu estou ferida, mas eu estou machucada. Ele tem poder para curar você. Chegou a hora. Ou você sai desse jarro, ou esse jarro vai impedir você de crescer. Tem gente que está aqui que você está resistindo o novo de Deus. Mas o fulano vai ficar triste comigo, vai passar. Sabe o que eu descobri? As pessoas ficam tristes com gente no começo. Depois que elas veem o que está acontecendo, elas começam a entender o que Deus está fazendo. E quando elas começam a entender, Deus estava fazendo isso, posso ficar junto, bora? Não fecha a porta para ninguém. Ele não fechou para você. Posso ouvir um amém? Deus está chamando mulheres como José nessa hora. Bota na mesa. Te jogaram no poço, bota na mesa. Não basta ter só o celeiro, tem que ter o coração de Deus. Não basta ter uma palavra, tem que ter o coração dele. É por isso que tem gente ainda que está preso, porque não tem como ficar solto. Se ficar solto vai... Chegou a hora de você romper. Sem medo. Queria que você ficasse de pé. Tem projetos, coisas que Deus já entregou na tua mão e você colocou dentro de um vasinho. Ai, que bonitinho, Senhor. Ai, que lindo. O Senhor falou, tira desse vaso. Eu quero fazer crescer aquilo que eu coloquei dentro de você. Mas você está impedindo.
Eu fui usar um sapato essa semana, fez calo no meu pé. Mas foi muito engraçado, que foi o sapato que eu ganhei de presente. Gente, um sapato bonito. A moça me deu de presente, era um sapato que eu tinha um sonho de ter ele há anos atrás. Aquelas marcas lá, que o povo gosta. Aí eu falei assim, eu não acredito que eu ganhei esse sapato. Ela comprou o número errado, não dá mais para trocar. Um número a menos do meu pé. Mas pé de pobre não tem número, gente. Eu falei, nunca que o meu pé viu um sapato desse. Aquela marquinha, sabe aquela? Aí, botei. Ficou meio apertado, eu andando no centro assim da cidade, não dá nada. Fez calo no meu pé. Aí usei um pouco de chinelo e tal, cheguei em casa, larguei lá no canto. Quem sabe Deus vai mostrar uma sortuda que tem um pé a menos que eu, um número a menos que eu e, né, quem sabe. Aí, quando eu cheguei em casa e tirei, eu vi as bolhas no meu dedo, né, ficaram assim. Quem me conhece sabe que eu tenho um pé bonito. Aí, gente, o Senhor falou assim para mim, não adianta você querer colocar algo grande num pequeno. Começa a usar o calçado do tamanho do teu pé. O pé cresceu. Começa a andar na coerência de quem você é. Começa a vestir aquilo que eu já te dei. Aquilo que não é do seu tamanho, não é do seu número, não é para você, machuca, fere. Mas aquilo que é teu não traz dor, não te machuca e te dá velocidade para você viver os meus sonhos. Eu quero liberar essa palavra nessa noite para você que precisa romper e quebrar estruturas. Ah, Jesus. Deixar a sua raiz ir. Nós vamos fazer uma coisa agora que vocês já me conhecem. Eu já deixei esse espaço grande aqui para isso. Traz a bolsa, mas vem. Se essa palavra é para você hoje, pode vir. Talvez você não vai conseguir chegar aqui, vai ficar no corredor, mas vem. Vem. Isso. Deixa ele quebrar. Isso. Você tem coragem? Você está se ofendendo com o que Deus está fazendo? Deixa ele fazer. Isso. Ah, é vocês que ele estava atrás? Isso. Deixa ele fazer. Senhor, mas eu estou tão acostumada desse jeito. Mas eu quero fazer algo novo. Senhor, mas que medo de sair desse vaso, desse jarro. Ele é tão seguro. Ele é tão seguro, mas ele pode matar você, filha. Eu preciso que as suas raízes ganhem força, que você seja uma mulher enraizada. Não dá mais para ter raiz superficial. Mas você vai dizer para ele assim, pai, mas vai doer. Mas vai valer a pena. Você vai olhar para trás e vai valer a pena. Espírito Santo, faz agora só o que o Senhor pode fazer. Eu não tenho poder para isso, mas o Senhor tem. Começa agora a quebrar agora. Isso, tira ela do vaso agora. Tira ela do jarro. Isso, tira essa árvore desse jarro. Começa a arrancar agora. Coloca onde o Senhor quer. Começa a quebrar agora as estruturas. Isso, isso. Raízes que estavam apertadas, encolhidas, começam agora a ganhar força, a crescer. Áreas da sua vida que estavam emperradas, áreas que estavam travadas. O Senhor está dizendo assim, vai crescer. Você diz assim, por que não cresce? Por que não dá certo? Por que, Deus? Porque está plantado no lugar errado. Deixa crescer. Isso, Espírito Santo, faz agora. Espírito Santo, faz agora. Isso, Espírito Santo. Espírito Santo, isso. Amanheceu, eu nada pesquei. O que parecia? Parecia ser apenas mais um dia como qualquer
Como você estava? Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar.